Eu vou pedir para o irmão Reginaldo, por gentileza, fazer essa oração inicial, por favor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, Amém. pedindo ao Senhor que Tu nos abençoe neste discipulado, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, seja abundantemente derramado sobre nós, que estejamos com as nossas mentes e corações atentos, voltados para assimilar tudo aquilo que Tu tens para nos ensinar nesta noite, Senhor. Ser gracioso, cada um de nós, abençoa este período e as nossas vidas de estudo da Tua Palavra, nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assistir aqui, tá? Vai assistir. Tá. Então tá, fica aqui, ó. Tá. Amém. A Isabel está aqui comigo aqui. Bom, amados, vamos lá. Eu vou pedir um pouco da paciência de vocês hoje. O que acontece, gente? Vocês sabem que a minha filha veio morar aqui com a gente, né? E aí tivemos que fazer uma alteração aqui na casa. Eu passei para um outro quarto e cedi o quarto meu e da Isabel para ela. E com essa mudança, vocês sabem que quando a gente mexe com as coisas, né? Aparecem coisas que a gente nem sabia que existia e tal. E eu e a Isabel estamos mortos, porque fizemos uma parte, ainda falta fazer outra ainda. E junto com isso, eu estou fazendo um estúdio aqui em casa, que é um estúdio que vai funcionar a partir agora, se Deus quiser, do início do próximo ano, com um outro canal da igreja, que a igreja vai ter, e precisa de um estúdio específico, e esse estúdio está sendo feito aqui dentro de casa. Então, a gente está trabalhando nisso também, está chegando mais gente. Então, a gente está com um pouquinho de tarefas aí, e por conta disso, eu estou moído, tanto que eu não vou participar da reunião dos pastores hoje. Então, se eu falhar em alguma coisa aqui, vocês vão me perdoando, tá bom? Bom, vamos lá. Tópico novo, né? Hoje nós estamos com o tópico da graça, né? E esse tópico é interessante, irmãos, porque como é que eu posso classificar a graça de Deus em todo esse contexto que nós estamos trabalhando, né? Que é o contexto da nossa salvação, que é composta pela fé em Jesus Cristo, né? Pelo arrependimento dos nossos pecados. Como é que a gente pode, aonde que a graça entra nisso aí? Simplesmente, se não houvesse a graça de Deus, nada disso aconteceria. Esse é o ponto, tá? A graça de Deus é que manifesta ou nos dá a possibilidade de sermos, digamos assim, agraciados por isso, o nome já até diz, né? Somos abarcados dentro do amor de Deus. E esse é um ponto extremamente importante para o nosso entendimento, tá? É que não há participação nenhuma nossa nesse processo, ok? Eu digo, na construção de todo esse projeto, de todo esse plano, ele começa em Deus e termina em Deus, é tudo nele, né? E aí, espera aí que está chegando mais gente aqui. E aí o que acontece? Quando o Senhor manifesta a sua graça, através dela é que nós somos contemplados com todo esse projeto. Então, a graça, ela é um favor de Deus para nós. Eu gosto muito quando a gente classifica a graça como favor imerecido, porque se trata de um favor, irmãos. Favor. Nós não merecemos nada disso. Nada desse projeto, quando a gente tem esse entendimento, facilita bastante as coisas, né? Nada nesse grande projeto de salvação que Deus criou, tá? Nós temos, assim, como é que eu posso dizer para vocês? Parte alguma coisa de nós. Ou seja, nós somos fatores determinantes. Por isso que é muito errado quando a gente vê, por exemplo, algumas pregações onde se diz ali
que nós somos o centro de Jesus. Nós não somos centro de nada, nem de Jesus e nem de nada. Simplesmente Deus veio, olhou para nós e nos abraçou. Simples assim. Simples assim, tá? Sem nós merecermos, sem nós termos condições alguma para podermos ser abençoados por isso, tá? Então, a salvação é um dom gratuito de Deus para nós. Quando eu falo salvação, eu estou envolvendo tudo aquilo que nós já estudamos. A fé, o arrependimento de pecados, a fé, a justificação, tudo aquilo que nós já vimos anteriormente. Então, dentro desse grande complexo que é a salvação, imagine assim, um complexo industrial, onde você tem várias indústrias dentro de um parque único, né? É a mesma coisa a salvação. É um grande complexo, onde ali dentro está tudo aquilo que nós precisávamos, tá? Para podermos chegar até Deus. Então, chegamos até Deus através de Jesus, chegamos até em Deus através de Jesus Cristo, que é a porta, pela fé nele, pela graça do Senhor Deus, que enviou Jesus para nos salvar. Então, queridos, precisamos ter essa compreensão. A graça de Deus é um favor dele em nos dar todas essas coisas sem nos cobrar nada, sem exigir nada de nós. Ele nos deu isso, de bom grado. Agora, tudo isso imerso no seu grande, imenso e tremendo amor. Se nós quisermos entender o amor de Deus, basta olharmos para a salvação que ele produziu, porque essa salvação veio através do seu amor. Foi produzida através do seu amor. A graça de Deus vem através do seu amor, porque Deus é amor. Então, se nós quisermos tentar, pelo menos, vislumbrar ou arranhar a superfície do que é o amor de Deus, basta nós olharmos para o gigantismo dessa salvação, irmãos. Cada detalhe, tudo no seu devido lugar, todos os elos dessa imensa corrente, muito bem ajustados, né? Tudo no seu tempo, tudo obedecendo parâmetros já determinados desde os tempos eternos. Não foi uma coisa assim, peraí, faz isso aqui agora. Não, não, já estava escrito. Deus planejou tudo isso em todos os seus imensos detalhes. Tá? Tem tanto detalhe nessa salvação. E quando a gente vê Jesus cumprindo o que está escrito, quando ele chega para João Batista, né, no primeiro dia, quando ele começa já a desabrochar o seu ministério, e ele se encontra com João, para João batizar ele, o que João fala para ele? Não, não, eu que tenho que ser batizado por ti. Não, não tem que te batizar, não. O senhor que tem que me batizar. Ele falou assim, deixa por enquanto, porque precisamos cumprir o que está escrito. Então, tudo foi planejado. Imagina, a ação do batismo já tinha sido escrita. Né? Então, a salvação, gente, ela obedece um script que Deus escreveu, cada linha, cada palavra desse script, o que tinha que ser dito, o que tinha que acontecer, o que tinha que ser feito, qual era o papel de Jesus dentro desse script. Por isso que nós não somos centro de nada, né? Vocês são o centro de Jesus, né? Jesus é o centro do evangelho. Eu vi um camarada falar, Jesus é o centro do evangelho, mas nós somos o centro de Cristo. Errado. O centro de Jesus sempre foi o Pai, sempre foi Deus. E ele fala isso o tempo todo nos evangelhos, dizendo, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Está chegando gente aqui? Não. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Então, queridos, assim, logo de início, logo de cara, nós precisamos entender que sem a graça de Deus, nada disso teria acontecido. Nada disso. Deus não ia fazer isso de outra forma, senão através da sua graça. Então, precisamos entender que esse projeto de Deus, esse plano de Deus, nós não temos participação nenhuma nele. O plano de Deus, ele independe de nós, independe desse mundo. Depende somente dele, da pessoa dele, do fato de Jesus ter morrido.
Porque, como eu falei anteriormente, se nós tivéssemos alguma implicância nisso, esse plano teria dado errado. Porque nós somos falhos, somos inconstantes, somos pusilâmines, né? Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Ah, hoje eu estou triste, amanhã eu estou alegre. Entendeu? Imagina se Deus, como é que Deus vai trabalhar com um sujeito assim, né? De temperamento dobre, todo ondulado. Então, por isso que nós não temos nada a ver com a salvação. Tudo começou em Deus e tudo terminou em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Tendo esse entendimento, tendo essa compreensão, agora a gente pode começar a falar um pouco sobre graça. Nós vamos fazer isso em 2 etapas, hoje e na próxima aula. E aí a gente encerra a graça e passamos para o último ponto, né? Que é a santificação, que vão ser 4 aulas. Essa a santificação vai exigir muito da gente, porque tem muita falácia por aí, muito entendimento errado. Então, a graça, ela continua conosco até o dia que Jesus vier nos buscar. É uma graça infinita. Amém? Indo para a apostila, irmãos, ele abre o tópico 6 com um versículo que diz, em Atos, capítulo 20, verso 24, diz assim: mas de nada faço questão, e nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O que Paulo diz? Não há circunstância nenhuma na vida dele, não há nada mais importante na vida dele do que, através do ministério que Deus colocou nas suas mãos, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, ele deixa muito bem conectado a questão do evangelho e da graça. Sem a graça de Deus, também não teria evangelho. Sem a graça de Deus, não teria Jesus, por consequência, não teria evangelho. Ok? Nós precisamos entender a importância desse atributo de Deus. Nós temos um Deus gracioso, um Deus que nos favorece, um Deus que nos ajuda com o seu favor. Isso nós precisamos entender. Amém? Aqui no item 1, ele fala que a graça de Deus é o cerne do evangelho, como acabamos de falar agora há pouco, né? E havendo aprendido sobre a verdadeira fé e sobre nossa justificação, somente pela fé em Cristo, convém também que tenhamos clara compreensão de que tal justificação ocorre gratuitamente pela graça de Deus. Mas o que seria essa graça de Deus no Novo Testamento? Né? E aqui ele fala dos termos gregos, né, sobre graça, e também fala da compreensão da graça, que é um favor benevolente que traz alegria. Em 1 Pedro 1,8, o texto sagrado diz assim: ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Quando aceitamos a Jesus Cristo, todos nós aqui tivemos como experiência firme nos nossos corações aquela alegria contagiante que entra dentro do nosso coração. É uma alegria tão forte, tão tremenda, tá? Que faz com que a gente fique elétrico até. Conheço testemunho de pessoas que, após a sua conversão, queriam sair evangelizando todo mundo, né? Evangelizando os da casa, evangelizando os vizinhos, porque ele transbordava em amor. Tá? Esse amor encheu ele de alegria. E isso vem através da graça de Deus, tá? Através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, deixa eu afastar aqui um pouquinho para enquadrar aqui na câmera. Sem a graça de Deus, nós não teríamos, além de não termos salvação, não termos a pessoa de Jesus em nós, também não teríamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque é dom de Deus, vem através da graça dele para nós.
tudo em relação a Deus, tudo do nosso relacionamento com Deus, vem através da sua graça preciosa. É a nossa porta de entrada, é o nosso acesso a Ele, para podermos receber suas bênçãos. Eu, infelizmente, ainda vejo pessoas achando que merecem alguma coisa de Deus por conta daquilo que fazem. Isso é muito comum, irmãos, porque eu conheço pessoas assim, que acham que Deus tem alguma obrigação em relação a ele, quando, na realidade, Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Todo o nosso vínculo com Deus hoje é através da pessoa de Jesus, mas sempre lembrando, mediante a sua graça, mediante ao seu favor, mediante a sua benevolência. Deus é bom demais, irmãos. Já experimentamos essa bondade de Deus e esse amor de Deus inúmeras vezes na nossa trajetória cristã. Eu falo para vocês que houve época na minha vida que eu entrei naquela vibe de dizer assim, não, mas Deus é obrigado a fazer isso, porque está na palavra dele, está escrito aqui, então ele é obrigado a fazer, Deus não é obrigado a fazer nada. E quando nós compreendemos a nossa total insuficiência, a gente passa a entender melhor a questão da graça. Quanto mais a gente entende a nossa nulidade diante de Deus, mais a gente contempla essa graça. Porque quando a gente percebe que nós não somos nada, zerado mesmo, não temos direito a nada, tá? O ar que a gente respira de Deus, o corpo que nos reveste a nossa alma, veio de Deus, tudo é dele. Até a nossa alma foi o sopro dele. Então não tem nada que nos pertença. Não somos possuidores de nada. E aí, às vezes, arrotamos que somos alguma coisa e não somos nada. Quando nós entramos nessa descendente, que é a palavra certa mesmo, quando você chega lá no nível do chão e reconhece que você não é nada, aí nós compreendemos, irmãos, tá? O tamanho dessa graça. Porque um ser desprezível como eu sou, cheio de defeitos, né? Cheio de problemas, e, no entanto, olha só o que Deus faz na minha vida. Tá? As coisas que Ele já me entregou, já colocou nas minhas mãos. O privilégio de poder trabalhar na obra dele. Isso é um privilégio, é graça. É graça. Deus te levantar, né? Seja lá como for. A irmã Miriam é a nossa tecladista. Mas Deus levantou ela nisso, está levantando ela para um outro ministério agora também, o irmão Hermélio. Gente, isso é graça. Uma porta que se abre para a gente evangelizar, e Deus pega você e fala assim, mas eu quero que você tome conta disso aqui. É graça. Não tem mérito. Ah, eu sou doutor em divindade, eu conheço Deus como ninguém, né? Tem aqui todos os manuais a respeito dele. Cara, não vale de nada, isso é lixo. É a graça de Deus. E a gente só passa a entender isso quando a gente percebe a nossa total insignificância dentro desse processo, dentro do nosso processo, nosso relacionamento com Deus. Por isso, nós não podemos perder esse link com Deus de que, na nossa insignificância e na nossa humilhação diante de Deus, porque quando é que eu me sinto humilhado? Quando eu entendo o quanto Deus é grande. Quando é que eu me sinto humilhado? Quando eu percebo, irmãos, que eu não consigo fazer nada se Deus não me der o toque para eu fazer. Né? Você chegar lá na frente para trazer uma mensagem e ficar gaguejando, porque não tem o que falar, porque o Espírito Santo não te entregou nada. E você depende de Deus para que Ele te entregue a mensagem. Você depende de Deus para que Ele te aponte a pessoa com quem você vai falar para falar do amor dele. Você depende de Deus, tá, para poder andar em santificação. E quando você percebe que você não consegue largar, né, digamos, as suas manias, aquelas coisas ainda que ficam incrustadas na gente, que a gente trouxe lá do Egito, e aí tem que soltar fora, a gente depende de Deus para que Deus nos aponte aquilo que precisa ser retirado da nossa vida. Nós vamos ver isso lá em santificação, mas também dependemos dele, da força para ele nos dar a força necessária para que nós possamos vencer essa parte ruim da nossa vida.
Então, queridos, a graça de Deus é que nos dá todas estas coisas. Percebem? Não tem como a gente fazer movimento nenhum dentro da fé, não tem como a gente se movimentar no âmbito das coisas do céu sem a graça de Deus na nossa vida. Então, queridos, pode parecer óbvio demais, né? Mas o ponto é, queridos, que nós nos esquecemos disso, desse pequenino detalhe e que faz total diferença na nossa vida. É tão óbvio que nós nos esquecemos. E não temos como movimentar se não tiver a graça de Deus em nossas vidas. A gente não movimenta para lado nenhum. A gente pode até fazer alguma coisa, mas vai dar errado, porque a graça de Deus não está ali, nos favorecendo. Tudo que a gente for fazer no âmbito da fé, 100% das coisas, 100%, eu não estou dizendo só alguma, não, é 100%, total. Se você não tiver a graça de Deus na sua vida, você não vai conseguir fazer. Isso é para a gente entender o quão importante é esta matéria em nossas vidas. Continuando. Por isso que Pedro fala aqui, né? Acabamos de ler aqui agora. Ao qual, de novo, 1 Pedro 1,8, ao qual, não o havendo visto, nós não vimos ainda, não vimos Jesus, vamos ver dentro de mais um tempo, né? A mais, nós não vimos Jesus, mas o amamos. No qual, não o vendo agora, mas crendo, nós cremos em alguém que nós nunca vimos. Com esses olhos, não. Só com o coração. Vos alegrais. A gente se alegra, irmãos, sem ter nenhum tipo de sentido nos apontando, sem termos qualquer atributo sensorial mostrando para nós a realidade daquilo. Jesus é um fato para nós através da graça. Jesus é fato para nós através da graça, não porque os nossos olhos viram, mas pela fé que temos em Cristo Jesus. Entendem? Olha só, sem a graça de Deus, não teríamos arrependido. Sem a graça de Deus, não teríamos crido. Por isso que a graça de Deus é fundamental na jornada cristã. A graça de Deus, portanto, é o cerne do Evangelho, ou seja, aquilo que faz com que o Evangelho seja uma boa nova de grande alegria. E aqui em Lucas 2, 10, 11, ele diz, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Isso o anjo falando. Que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Através da graça, vem as boas novas de alegria. Sem a graça de Deus, irmãos, não temos essa compreensão. Tá? Enquanto muitos levam o fato de um dia terem Jesus na sua vida, como eu já vi pessoas falarem assim, por exemplo, não, Jesus agora para mim não dá não, porque eu tenho outras coisas para fazer e isso iria me atrapalhar. Iria atrapalhar na minha juventude, irá me atrapalhar nos meus projetos pessoais. Na cabeça dessa pessoa, não é uma boa nova de alegria. Entende? Porque a graça de Deus ainda não invadiu o coração dela. Essa percepção de graça, ela é fundamental para que nós venhamos a crer em Jesus Cristo. A única coisa que nos importa, tá, que cabe a nós, é crer. É desejar crer. É querer crer. É querer entregar sua vida a Cristo. Quando você entende, porque isso vem através também do entendimento. Quando você entende o tamanho desse Deus e tudo aquilo que ele fez por você. Gente, é impossível. Só se o cara tiver o coração muito duro. Mas é impossível uma pessoa que um dia tenha tido a luz de Deus na sua cabeça, tá? Mostrando para ele todas as coisas que ele tem, e ele entende que aquilo tudo que ele tem vem através da graça de Deus, ele simplesmente não entregar a sua vida para Cristo. Impossível.
Quando você percebe que a única pessoa que te importa nesse universo é o teu único amigo de verdade. Nem a minha esposa é tão amiga minha, e ela está atrás de mim aqui. Nem ela é tão amiga minha quanto Deus é meu amigo. Nem ela, com 40 anos junto comigo, consegue me compreender mais do que Deus me compreende. Percebem? E quando você tem essa compreensão maravilhosa desse Deus pessoal, tá? E você não quer largar ele, você não quer deixar de fazer as coisas que ele deseja que você faça. Não é fardo mais para você. Mas, amados, isso vem através da graça. Só estou mostrando esses detalhes todos, porque às vezes a gente fala da graça de Deus, mas não consegue captar a força desse atributo divino. Continuando, queridos. Por isso, Paulo enfatizou que nós somos salvos ou justificados gratuitamente. Um termo que no grego também significa sem merecimento algum. Aí lá em Romanos 3, 23 e 24 está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Até a justificação, ela vem através da graça de Deus. Um favorecimento que ele nos dá de nos declarar santos. Somos santos diante dele, porque ele declarou isso. E isso também faz parte do seu favor, ou seja, faz parte da sua graça. E aqui eu quero tocar num ponto que eu acho muito interessante, que a graça de Deus é muito simples. Qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema chama-se teologia. Sabe? Porque eu falo isso porque participei de seminários, fiz cursos de extensão, tenho curso de capelania, eu tenho todos os cursos que você puder imaginar, eu tenho. Tá? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não me servem para porcaria nenhuma. Essa que é a grande realidade. Sei tudo que os livros dizem, mas não, na prática não me serve para nada. Porque se complica demais algo, tá? E Deus criou de forma tão simples. E aqui, nesse tópico 2, ele diz, a graça de Deus é simples. Agora, olha só que interessante. Ele diz, o texto em João 3,16 diz assim, texto super conhecido, que ele diz que é a síntese, tá, do Evangelho. E é. Mas vamos pegar esse versículo para a gente chegar nesse ponto da simplicidade da graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui ele diz o seguinte, ele fala, devemos tomar, ele fala que a graça de Deus é extremamente simples, porque o que diz o texto de João 3,16 tá dentro do fato de Deus ser um Deus gracioso. Ele manda o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que toda aquela pessoa que crer neste sacrifício tenha vida eterna. Simples. Simples. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o fato dele ter feito exatamente isso. Ele pegou Jesus, tá? Pegou Jesus, envia Jesus, Jesus morre na cruz por nossos pecados, tá? E a partir daí nós somos libertos dos nossos pecados, a dívida foi paga e acabou a história. Simples. Se acontece por uma criança de 4 anos de idade, ela vai entender exatamente assim. Mas olha só o que acontece, queridos. Porém, devemos tomar cuidado com os conceitos teológicos que criam diversos tipos de graça. Aí, para citar alguns, graça preveniente, graça operante, graça cooperativa, graça atual, graça habitual e graça irresistível. Aí vem o teólogo, pega esse conceito simplérrimo e diz, não, mas nós temos a graça irresistível, tá? Que é o fato de que Deus escolhe a pessoa e quando ele atinge a pessoa dela, essa pessoa não pode recusar. Ela não tem como recusar essa graça, porque ela foi escolhida por Deus. A graça, ela vem de Deus para nós, favor imerecido. Eu não tenho nada para acrescentar nela.
Deus não depende da minha pessoa para poder fazer com que a sua graça aconteça. O fato, queridos, que todos esses adjetivos, né, da graça ser operante, da graça ser irresistível, isso tudo é criação humana. A graça de Deus é o fato de Jesus ter morrido por nós, ter sido enviado por Deus, porque ele amou o mundo. Novamente batemos na palavra amor. O amor de Deus faz manifestar a sua graça. O amor de Deus faz com que ele compartilhe conosco, com seus filhos, tudo aquilo que é seu. É o amor de Deus. O amor de Deus faz com que ele faça tais coisas. E por causa desse amor, temos a graça dele, por causa desse amor, nós temos a salvação, por causa desse amor, nós temos Jesus, porque isso tudo vem através da sua graça. Deus é gracioso porque nos amou primeiro. A Bíblia diz que por ele ter amado o mundo de tal maneira, ou de uma maneira extraordinária, que não dá para nós explicarmos, ele, através da sua graça, envia Jesus para morrer por nós. Em Judas, versículo 4, né? Judas só tem um capítulo, versículo 4 diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem a dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Preste atenção o que o texto diz lá em Judas. Falam de homens malignos, ímpios, estão dentro da igreja, que transformam a graça de Deus em algo totalmente estranho. Eles conseguem distorcer a graça de Deus. Essa graça simples, que é manifestada lá em João 3,16, que qualquer criancinha recita esse versículo e te explica o que esse versículo quer dizer, tá? Estes homens, esses camaradas, dentro das igrejas, distorcem a simplicidade da graça. Aí, o pastor Alan fala uma coisa muito interessante aqui, que eu estava lendo, muito pior, isso, no 3, tá? No tópico 3. Muito pior do que certos teólogos terem definido a graça com adjetivos extrabíblicos é alguém deturpar o seu grandioso propósito. Tem essas pessoas que conseguem fazer isso. Conseguem, por isso que que Judas diz aqui, que essas pessoas, elas fazem da graça de Deus, criam uma dissolução, eles pervertem a graça de Deus. E Judas chama essas pessoas de malignas, ímpias, que estão dentro da igreja fazendo esse tipo de coisa. Há poucos dias atrás, numa das nossas aulas, eu falei da teologia da hipergraça, né? Qual é a forma que a hipergraça trabalha, né? Ela tem invadido as igrejas, porque no meio dessas distorções todas, e aqui o texto da apostila nos adverte a tomarmos cuidado com isso. Precisamos entender que a graça, ela é de um jeito só. A forma correta da graça, para nós podermos entender essa graça, é a forma como a Bíblia nos ensina, nós acabamos de ler aqui. No entanto, tem alguns teólogos que importaram isso lá no passado, lá na era da igreja ainda, no início da igreja, e ela fazia o quê? Fala-se de uma vida libertária, ou uma vida onde nenhuma regra pode ser mais imputada, porque Jesus, olha que coisa absurda, Jesus já nos libertou. Enquanto éramos ligados à lei, tá, e tínhamos que obedecer à lei, segundo esses homens, esta mesma lei, ela causava em nós um jugo muito pesado. E por conta disso, quando Jesus veio, ele nos liberta da lei, porque a lei era doentia. Até agora não sei onde eles arrumaram isso, porque quem deu a lei foi Deus, mas tudo bem, está lá na cabeça deles. E aí Jesus vem e nos liberta da lei, tá? E a partir de agora não existe mais regras. Você pode fazer o que você quiser, tá?
que é uma vida, que é a questão da vida libertária. A teologia da hipergraça, ela simplesmente abole todo tipo de regra que seja imputada a você. Segundo a teologia da hipergraça, você não é mais obrigado, tá, a viver sob julgo nenhum. Eu não entendo. A própria palavra nos ensina que a salvação, tá, ela implica em responsabilidade. Não tem como o salvo viver de forma irresponsável a sua vida cristã. Sim, nós continuamos com regras, não com julgo. Nós continuamos com princípios estabelecidos dentro da palavra de Deus para que nós possamos ter uma vida plena, para que nós possamos caminhar em santificação até atingirmos a nossa meta, que é a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, sim, existem regras, existem princípios que precisam ser obedecidos, e a desobediência a esses princípios além de não deixar a gente prosseguir nessa jornada, tá, vai nos impedir de ter uma vida plena com Cristo. Então, é preciso, sim, que nós venhamos obedecer tudo aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Não tem essa de você ficar livre, agora eu estou livre, fui liberto, tá? Vou gozar a minha vida do jeito que eu acho melhor. Gente, eu estou falando isso para vocês, porque tem pessoas que acham que é assim, tá? Que podem viver suas vidas do jeito que elas acharem que tem que viver. Tá? Não tem essa do pastor chegar ou do irmão chegar e falar, meu irmão, mas olha só, isso não está batendo com a palavra, isso não tá coadunando com os princípios da Bíblia, ou tudo aqueles ensinamentos que nós já recebemos de Deus. Então, o que você está fazendo, você está desrespeitando esses princípios. Essas pessoas não aceitam. As pessoas não percebem que a liberdade está no cumprimento dos princípios. Somos escravos quando desobedecemos os princípios. Aí nós somos escravos. Mas quando obedecemos os princípios bíblicos, tá? Quando fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, nós somos livres. É o contrário, mas o diabo cega a pessoa e fala para ela, não, isso aí é jugo, isso é peso. Esse é um fardo muito pesado para você, você não vai conseguir levar. Faça desse outro jeito aqui. Quem disse que você precisa fazer isso? Você não precisa fazer isso. Você não precisa cumprir essas regras. E para encerrar, vou pegar algo que eu anotei aqui, e diz assim, é um resumo do que nós conversamos até aqui. Portanto, a graça é um atributo de Deus, é uma das perfeições divinas, é o livre, soberano e imerecido favor ou amor de Deus. Percebem? Graça e amor, como são duas coisas que se confundem, no qual ele perdoa o pecado e livra o homem da culpa, e que se encontra livrando da pena. O termo graça também é empregado no sentido da provisão divina em Cristo para a salvação do homem. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Jesus é a graça sobre graça. Então, também, o favor de Deus, demonstrado na obra da redenção, quanto à justificação, concedendo o perdão gratuitamente. Onde está isso, Cleiton? Romanos 3, versículo 24, 5, versículo 2, 21, 5, 2 e 21, e Tito, capítulo 3, verso 15, mostram como o amor e a graça de Deus se confundem a tal ponto de não somente nos providenciar a sua salvação, esse pacotão que eu falei para vocês agora há pouco, mas que nos faz andar em santidade até a sua vinda. Isso vem através da graça de Deus. A doutrina da graça é um dos pilares fundamentais da teologia cristã. Ela revela a infinita bondade e misericórdia de Deus que nos salva por meio da sua graça. Qual é o significado da graça na Bíblia? Isso é um resumão, tá, gente, do que nós vimos até aqui. A graça, na perspectiva bíblica, é o favor imerecido de Deus, concedido aos pecadores,
é o amor incondicional. A graça, na perspectiva bíblica, é o favor imerecido de Deus, concedido aos pecadores. É o amor incondicional de Deus que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Tá? Através da graça somos perdoados, justificados, reconciliados com Deus, sendo oferecida a nós uma nova vida em Cristo Jesus. Efésios 2:8 diz isso, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A soberania de Deus e a graça. A doutrina da graça está intimamente ligada à soberania de Deus. É Ele quem, em sua soberania, escolheu nos salvar e estende sua graça a nós. Não é pelas nossas obras ou méritos que somos salvos, mas sim pela graça de Deus. É Ele quem inicia o processo de salvação em nós e nos capacita a viver uma vida transformada. A doutrina da graça não se limita apenas à nossa salvação inicial, mas permeia por toda a vida cristã. É pela graça que somos capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus e crescer em santidade e a experimentar a transformação em todas as áreas da nossa vida. A graça de Deus nos sustenta, nos fortalece, nos guia em nossa jornada como discípulos de Jesus. E para concluir, meus irmãos, a doutrina da graça é um lembrete constante do amor incondicional de Deus por nós. Ela revela sua bondade, misericórdia e soberania em nos salvar. Cleiton, eu acho assim, eu entendi uma parte, rapidinho, assim, a minha pergunta essa graça que Deus nos dá através de Cristo, essa graça também é sobre os ímpios, aquelas pessoas mais, aquelas pessoas que a gente vê a vida toda desfrutando, né, de bênçãos, que não temem a Deus, é graça também sobre os ímpios? Ou é só sobre aqueles que aceitam a Cristo? Minha irmã, olha só, a Bíblia diz que, vamos pegar o verso, todo mundo sabe de qual é salteado, nesse verso diz tudo, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só como é que o verso diz. O amor de Deus transcendeu a todo volume que nós possamos ter como entendimento, como tamanho, profundidade, tá? Beleza, grandiosidade. O amor de Deus excedeu todos esses parâmetros que nós conhecemos de uma forma tal que nós não temos como dimensionar, nós mortais não temos como dimensionar o tamanho desse amor de Deus. Por isso a palavra tal. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que enviou o seu Filho unigênito. Então, no fato dele enviar Jesus para morrer por nós, aí está manifestada a graça dele para toda e qualquer pessoa. Seja ela boazinha, seja ela o pior de todos os ímpios, seja ela a mais terrível das pessoas, a graça de Deus é manifestada para todos. O que vai fazer a diferença é quando nós entendemos o tamanho dessa graça e entendemos a dimensão desse amor que Deus tem por nós, e a pessoa cai em si por esse entendimento e se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa graça passa a funcionar na vida dela, tá? A partir dessa atitude. A partir do arrependimento, essa graça passa a transformar a sua vida, a mudar a sua vida. Para aquele que vê a graça de Deus sobre a vida dele, porque Jesus veio para ele também, mas ele não quer saber disso. Essa graça não vai fazer nenhuma diferença para ele. Essa graça não vai mudar a vida dele. Mas a graça foi dispensada a todos. A todos. Eu não sou signatário da doutrina de que Deus tem eleitos. Não aceito isso. Eu não vejo na Bíblia um sentido exato de dizer assim, não, Deus escolheu uma pessoa, tá? E né, por ele ter escolhido tal pessoa, essa pessoa, ele atua com a graça dele específica naquela pessoa.
A Bíblia não me dá nenhum norte nesse sentido. Se você pegar textos isolados da palavra, como os calvinistas, por exemplo, pegam, tá? Você pode montar essa teoria, ou essa teologia, tanto faz. Mas se você pega a Bíblia como um todo e procura ver todo o entendimento de Deus, tá, em relação ao propósito dele nos salvar, você percebe claramente que esse propósito foi destinado para todos, e isso é a graça de Deus. Tá? O que vai fazer a diferença é se a pessoa entende e aceita essa graça na vida dela. Mas que a graça foi dispensada a todos, foi a todos. Tá? Precisamos entender também, irmãos, que tudo que vem de Deus vem através da sua graça. A Bíblia fala que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons. Como é que esse sol nasce? Ele vem através da graça de Deus. O alimento que a terra produz, tá? Vem para quê? Para o ímpio e vem para o salvo também. Mas vem através da graça de Deus. Agora, por que para nós faz diferença? Porque nós damos valor em tudo aquilo que Deus faz por nós. Tá? Podemos estar passando por um momento de dificuldade, de luta, um momento terrível na nossa vida, mas a graça de Deus faz com que nós suportemos esse momento. Foi o que aconteceu com Paulo. Entendeu? A graça de Deus na vida de um cristão, ela faz diferença em tudo. A graça de Deus na vida do não cristão, ela não faz nada, porque ele não deixa com que essa graça atue nele. Era isso que você queria saber? Beleza. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. Deus, tudo que Deus dá para esse mundo, ele dá através da sua graça, porque ele é bom. Amor de Deus, presta atenção, amor de Deus e graça se confundem. É quase que uma coisa só. Então, se Deus ama o mundo de tal maneira e manda Jesus, veio através da graça dele. Né? Quando a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores e a si mesmo morreu por nós, foi através da sua graça. Éramos pecadores. Ninguém aqui queria saber de nada. Mas ele a si mesmo morreu por nós, deu sua vida por nós, através da sua graça. Então, meus irmãos, eu não consigo ver nada em relação à pessoa de Deus, e isso, espero que todos entendam da mesma maneira, porque eu posso provar isso na Bíblia. Não tem como você olhar para Deus e não ver a graça de Deus atuando na nossa vida em todos os sentidos, tanto de maus quanto de bons. Né? Quando Deus... nós, com certeza, todos vocês aqui já tiveram essa experiência de conhecer pessoas que não são tementes a Deus, que não têm a sua vida, não são nem convertidas, mas que, de alguma maneira, elas foram abençoadas. Às vezes, já aconteceu comigo, de você orar por uma pessoa que é ímpia, tá? Que não quer nada com Deus, mas, no entanto, você orar por uma cura de um querido, e Deus curar aquela pessoa. Isso vem o quê? Através da graça de Deus. Essa é que é a compreensão. Agora, aceita a graça de Deus quem quiser aceitar. Quem não quiser aceitar, vai para o inferno. Não tem outra direção para dar para essa pessoa, porque ela está desprezando o dom mais precioso, porque foi através desse dom que Jesus veio. A parte mais preciosa de Deus, a pessoa, quando ela rejeita essa parte, ela está rejeitando aquilo que é de mais lindo no caráter de Deus, como atributo dele, que é a sua graça. Amém, queridos? Então, só para não esquecer, essa graça permeia até a volta de Jesus. Cada dia, cada centímetro que você avança na sua fé, na sua caminhada com Cristo, esse avanço é através da graça de Jesus. Amém? Então, na aula que vem agora, a gente fecha esse assunto para nós entrarmos, para mim, num dos tópicos mais importantes, que é o da santificação, para encerrarmos todo esse estudo. Santificação, mais 4 estudos. Santificação vai dar muito pano para manga, tá? Porque a santificação não é segundo o nosso entendimento, mas é segundo o que a Bíblia diz. Tá? Não é segundo as boas ideias que estão por aí, mas é segundo o que a Bíblia diz. E isso pode ser que vá contrariar muita gente. Mas o fato é que a gente tem que seguir o que está na palavra de Deus. Amém?
Então é isso, queridos. Me perdoem as falhas, eu estou muito cansado, gente, muito cansado, estou esgotado aqui, eu tive que fazer um esforço sobrenatural aqui, a cabeça, as ideias não estão caindo muito bem, então me perdoa qualquer falha, mas prometo para vocês que na aula que vem eu vou estar melhor. Amém? Vamos orar para encerrar? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse momento que nós tivemos contigo. Ó Deus, naquilo que eu não pude esclarecer bem, eu peço que o Teu Espírito Santo venha consolidar em nossos corações, ó Deus, o Teu ensino. Pai, por favor, nos ajude nisso. Precisamos entender o tamanho, Pai, a beleza dessa graça infinita que o Senhor despeja sobre nós, e o quão importante ela é nas nossas vidas. Abençoa os meus irmãos queridos. Obrigado porque cada um deles está aqui, se esforçaram para estar aqui nesse momento, ó Deus. Abençoa cada um deles. Seja conosco, ó Deus, durante depois dessa semana. E, Pai, muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.